Coreano milionário vê professora brasileira humilhada. E no dia seguinte a surpreende. O auditório ficou em choque quando ele interrompeu tudo e confessou o erro que podia destruir sua carreira. Voz trêmula, mãos suadas, milhões em jogo e uma escolha impossível diante de todos. O silêncio gritava enquanto o coração decidia antes da razão. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A chuva caía forte sobre a Avenida Paulista quando Min Jun desceu do carro executivo, ajustando o paletó cinza de corte impecável. 3 da tarde de uma quinta-feira, e São Paulo fervilhava num caos que ainda o desconcertava depois de 2 semanas no Brasil. O motorista segurou a porta enquanto ele observava o prédio espelhado onde funcionaria a filial brasileira da Shintech, a empresa de tecnologia que sua família construíra ao longo de 3 gerações em Seul. Aos 32 anos, Min Jun carregava nos ombros o peso de provar que merecia a confiança depositada nele. Seu pai deixara claro: o mercado brasileiro era estratégico, e falhar não era opção. Ele respirou fundo, sentindo o ar úmido e pesado entrar em seus pulmões, tão diferente do frio seco de casa. Dentro do prédio, a reunião com investidores fora tensa. Números, projeções, perguntas em português que ele ainda processava com um segundo de atraso. Manteve a postura ereta, as respostas curtas e precisas, o rosto neutro como aprendera desde criança. Nunca mostrar fraqueza, nunca deixar que vissem suas dúvidas. Quando finalmente saiu, 6 horas depois, a chuva havia parado, mas deixara poças por toda parte. O céu alaranjado do fim de tarde refletia nos prédios molhados. Min Jun dispensou o motorista, decidindo caminhar até o hotel. Precisava limpar a mente. As ruas estavam cheias. Gente correndo, buzinas, vendedores ambulantes gritando ofertas que ele não compreendia completamente. Passou por uma padaria de esquina e o cheiro de pão quente o fez diminuir o passo. Na Coreia, sua rotina era meticulosamente controlada. Aqui, tudo parecia acontecer ao mesmo tempo, num volume que o cansava. Virou numa rua lateral mais tranquila quando ouviu as vozes. 3 mulheres conversavam alto na calçada em frente a uma escola particular. Uma delas ria com desdém, o som ecoando entre os muros. Min Jun diminuiu o passo instintivamente, tentando não parecer que estava prestando atenção. As mulheres usavam roupas caras, bolsas de grife, joias que brilhavam mesmo na luz mortiça. E no centro delas, tentando manter a compostura, estava uma mulher mais jovem segurando uma pasta de couro gasta e um guarda-chuva quebrado. Você ainda vem de ônibus, Júlia? A voz era aguda, performática. Como você consegue acordar tão cedo todos os dias? Eu não sobreviveria sem meu carro. A professora sorriu, mas Min Jun notou a tensão em seus ombros. É tranquilo, Patrícia. Só 1 hora de viagem. A mulher da bolsa caríssima deu um risinho. 1 hora. Meu Deus. E ainda tem que pegar condução lotada. Imagina o estresse. Você devia falar com seu marido sobre comprar um carrinho, pelo menos. Um Onix, sei lá. Não sou casada. E ganho o suficiente para mim. A voz de Júlia era firme, mas baixa. Min Jun parou de fingir que não estava ouvindo. Ah, é mesmo. Desculpa, esqueci. A terceira mulher entrou na conversa com falsa preocupação. Mas assim fica difícil, né? Professora, salário de professor? Deve ser complicado. Júlia apertou a pasta contra o peito. Faço o que amo. Que lindo isso. A primeira mulher aplaudiu exageradamente. Mas amor não paga conta, né, querida? Enfim, a gente precisa ir. Vamos jantar no novo japonês da Oscar Freire. Você conhece? Ah, não, esqueci, você não tem carro para ir até lá. As 3 riram e entraram num SUV preto estacionado em frente à escola. Min Jun viu Júlia permanecer parada na calçada, os olhos fixos no chão molhado, os dedos apertando a alça da pasta até ficarem brancos. Quando o carro arrancou buzinando, ela soltou um suspiro que ele ouviu mesmo à distância. Foi então que ela levantou o rosto, limpou algo que podia ser uma lágrima ou apenas chuva tardia, e começou a caminhar na direção oposta. Min Jun observou enquanto ela seguia pela rua, a postura ereta apesar do peso invisível que carregava. Usava um vestido simples de tecido leve, amarelo desbotado, e sapatos baixos que já conheciam bem aquelas calçadas irregulares. O guarda-chuva quebrado balançava junto ao corpo. Havia algo nela que o fez continuar olhando até que desaparecesse na esquina. Não era pena. Min Jun não fazia caridade por impulso emocional, mas reconheceu naquela cena algo familiar. A humilhação silenciosa de não ser o suficiente aos olhos dos outros. Ele conhecia bem aquele sentimento.
mesmo vindo de um mundo completamente diferente. Na Coreia, nunca fora o filho brilhante que o pai esperava. Sempre o segundo, o que tentava mais, mas alcançava menos. Comente de onde você está assistindo. Júlia abriu a porta do apartamento pequeno em Vila Mariana às 7 da manhã seguinte, e foi recebida pelo cheiro de café vindo da cozinha. Sua mãe, Dona Teresa, já estava acordada, mexendo tapioca na frigideira enquanto ouvia a rádio num volume que ela insistia ser necessário para acordar direito. Bom dia, mãe! Júlia largou a bolsa na cadeira e beijou o rosto da mulher que tinha cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Fiz tapioca de queijo do jeito que você gosta. Dona Teresa serviu o prato ainda fumegante. Você chegou tarde ontem. Reunião de pais na escola. Demorou mais que o esperado. Júlia pegou o garfo, sentindo o estômago roncar. Não tinha jantado. Depois do encontro humilhante com as mães ricas, voltara direto para casa, fingindo para a mãe que estava apenas cansada. Aquelas mulheres de novo? Dona Teresa conhecia a filha bem demais. Júlia deu de ombros, mastigando a tapioca quentinha que desmanchava na boca. Elas são assim. Não liga, não. Eu não ligo. Mas ligava. Claro que ligava. Júlia se formara em pedagogia com honras. Fizera especialização enquanto trabalhava durante o dia. Construíra uma reputação sólida como professora dedicada. Mas na escola particular onde lecionava para o segundo ano, era sempre a professora pobre. Aqui não tinha carro. Aqui morava de aluguel. Aqui usava a mesma bolsa há 4 anos. Terminou o café rápido, verificou a mochila escolar, conferiu se tinha levado os trabalhos corrigidos dos alunos. Sua mãe a observava com aquele olhar que dizia sem palavras que sabia que algo a incomodava, mas não ia forçar conversa. Volto às 7 da noite. Júlia beijou a testa dela. Tem marmita na geladeira se você ficar com fome. Você que precisa comer direito, menina. Tá muito magra. Tô ótima, mãe. A rua já estava movimentada quando Júlia desceu. O sol forte da manhã paulistana batia no asfalto ainda úmido da chuva de ontem. Cumprimentou seu João da banca de jornal. Dona Maria, que varria a calçada do mercadinho. O motorista do ônibus que já a conhecia de tanto vê-la no mesmo horário. Dentro do coletivo lotado, segurou firme na barra de apoio enquanto o veículo sacudia em cada buraco da avenida. Uma senhora ao lado reclamava do calor. Um homem discutia ao telefone sobre futebol. Uma menina ouvia música alta demais no fone de ouvido. Júlia olhava pela janela, vendo a cidade acordar. Fazia aquele trajeto há 6 anos e conhecia cada esquina, cada semáforo, cada ponto de referência. Quando desceu na frente da escola, o porteiro Marcos já abria o portão. E aí, professora? Como tá o astral hoje? Tá ótimo, Marcos. E o seu? Sempre firme e forte. Ele riu, segurando a porta para ela passar. A escola era bonita, não podia negar. Jardins bem cuidados, salas climatizadas, biblioteca com milhares de livros, quadra poliesportiva. As crianças que estudavam ali tinham tudo que dinheiro podia comprar. E Júlia amava cada uma delas. Na sala dos professores, preparou o material da primeira aula enquanto conversava com Rodrigo, professor de educação física, sobre o campeonato intersalas. Ele era um dos poucos colegas que a tratava como igual, sem aquele tom condescendente que os outros às vezes usavam. A diretora passou apressada, falando ao celular sobre fornecedores e orçamentos. Júlia organizou os livros, verificou o projetor, escreveu o cabeçalho da aula na lousa com sua letra redonda e caprichada. Quando os alunos entraram às 8 em ponto, barulhentos e cheios de energia, ela sorriu de verdade pela primeira vez no dia. Bom dia, turminha! Bom dia, tia Júlia! As vozes infantis ecoaram na sala. Ela adorava esse momento. Cada criança com sua mochila cara, seu tênis de marca, seu lanche elaborado preparado pela babá. Mas quando estavam ali, aprendendo sobre continentes e oceanos, rindo de suas piadas bobas, fazendo perguntas curiosas, não importava quanto dinheiro os pais tinham. Importava que ela conseguia ver o brilho nos olhos deles quando entendiam algo novo. Durante o intervalo, ficou na sala corrigindo provas enquanto as crianças corriam no pátio. Pela janela, viu as mães chegando para buscar alguns alunos que tinham consulta médica. Reconheceu Patrícia, a do SUV preto, usando um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de Júlia. Desviou o olhar rapidamente. Não ia deixar que aquilo estragasse seu dia de novo. À tarde, depois das aulas, tinha reunião com a coordenadora pedagógica. Sentadas na sala pequena com o ar-condicionado no máximo,
discutiram o desempenho dos alunos, planejaram a festa junina, alinharam estratégias para duas crianças que precisavam de atenção especial. Júlia, você é uma das nossas melhores professoras. A coordenadora sorriu com sinceridade. As crianças te amam e os pais confiam no seu trabalho. Obrigada. Isso significa muito. E significava mesmo. Quando saiu da escola às 6 da tarde, o céu já começava a escurecer. Júlia caminhou até o ponto de ônibus, cansada, mas satisfeita. Tinha sido um bom dia de trabalho. O ônibus demorou mais que o normal, e ela conferiu o celular várias vezes, preocupada com a mãe que ficava sozinha. Finalmente chegou, lotado como sempre. Conseguiu um lugar perto da janela e encostou a cabeça no vidro, sentindo a vibração do motor. Pensou no final de semana que se aproximava. Sábado ia ao mercado com a mãe, domingo talvez fossem à feira livre da manhã. Vida simples, mas era a vida dela. Quando desceu do ônibus perto de casa, a noite já tinha caído completamente. As luzes dos postes criavam círculos amarelados no asfalto. Júlia caminhou pela rua familiar, cumprimentando vizinhos sentados nas calçadas, aproveitando o fresco. Foi então que viu o carro estacionado em frente ao seu prédio. Não era um carro qualquer. Era um sedã preto reluzente, modelo que Júlia só via em revistas, ou na garagem da escola quando os pais mais ricos vinham buscar os filhos. E encostado nele, com a postura ereta e as mãos nos bolsos da calça social impecável, estava um homem asiático que ela tinha certeza nunca ter visto na vida. Ele a observava com uma expressão neutra, quase indecifrável. Júlia diminuiu o passo, confusa. Talvez fosse no prédio ao lado, mas quando ela passou direto, escutou a voz. Júlia? Ela parou, virando-se lentamente. O homem tinha sotaque carregado, pronunciando seu nome com um cuidado excessivo, como se cada sílaba precisasse de atenção especial. Sim? Desculpe. A gente se conhece? Min-jun deu 2 passos na direção dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu vi a situação ontem, na frente da escola, com aquelas mulheres. O rosto de Júlia queimou instantaneamente. Mortificação pura inundou seu corpo. Ele tinha visto. Um estranho completamente aleatório tinha testemunhado sua humilhação. Ótimo. Maravilhoso. Ela quis desaparecer dentro do asfalto. Ah, certo. Júlia forçou um sorriso que não alcançou os olhos. E você é... Min-jun Park. Sou CEO da Shintech, abrindo filial aqui no Brasil. Ele fez uma reverência leve, um movimento tão natural para ele que nem percebeu o quanto parecia formal demais para aquela rua de bairro em São Paulo. Júlia piscou, processando. CEO? Filial? Aquele homem era claramente rico e importante e estava ali na frente do seu prédio humilde por alguma razão que ela não conseguia compreender. Legal. Prazer. Júlia tentou soar normal, mas sua voz saiu estranha até para ela mesma. Posso ajudar com alguma coisa? Min-jun apontou para o carro. Trouxe isso para você. O carro. Ele está no seu nome agora. Documentação completa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Júlia olhou para o carro, depois para Min-jun, depois para o carro de novo. Sua mente simplesmente recusava a processar o que tinha acabado de ouvir. Desculpa, o quê? O carro. É seu? Min-jun falou devagar, como se explicasse algo óbvio. Vi que você precisa de um. Aquelas mulheres a humilharam por isso. Agora você tem. Problema resolvido. Algo quente e raivoso subiu pelo peito de Júlia. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura, mas as palavras saíram mais afiadas do que pretendia. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e me dar um carro? Assim? Do nada? Min-jun franziu a testa levemente, a primeira expressão real que mostrava desde que a conversa começara. Sim. Qual é o problema? O problema? Júlia riu, um som sem humor. O problema é que você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. E aparece com um carro como se fosse um pacote de balas? Mas você precisa. As mulheres disseram. Júlia sentiu a indignação ferver. As mulheres disseram? E você acha que porque umas patricinhas idiotas decidiram me zoar, você pode vir aqui bancar o cavaleiro de armadura brilhante e resolver minha vida? Min-jun deu um passo atrás, claramente desconcertado com a reação. Na Coreia, se alguém precisa de ajuda, você ajuda. É questão de respeito. Que ótimo. Júlia cruzou os braços. Mas aqui no Brasil, quando alguém que você não conhece tenta te dar um carro do nada, a gente fica desconfiada. Eu não preciso da sua caridade. Não é caridade. Min-jun manteve o tom controlado, mas ela viu algo passar rápido em seus olhos. Irritação, talvez. Ou confusão. É resolução de problema.
Você tem problema, eu tenho solução. Simples. Simples? Júlia quase gritou, mas se segurou porque Dona Maria provavelmente estava espiando pela janela. Nada disso é simples. Você não pode sair distribuindo carro para as pessoas só porque viu elas passando vergonha. Isso é estranho. Minjun ficou em silêncio por um momento, claramente tentando entender onde tinha errado. Júlia aproveitou para respirar fundo, tentando acalmar o coração que batia disparado. Olha, ela suavizou um pouco o tom. Eu agradeço a intenção, eu acho. Mas eu não aceito. Não vou aceitar um carro de um estranho. Isso não funciona assim. Por que não? Porque... Por que não? Júlia gesticulou com as mãos, exasperada. Porque eu não te conheço. Porque isso é absurdo. Porque eu tenho meu orgulho. Porque... Ai, meu Deus, eu nem sei dirigir. Minjun piscou. Você não sabe dirigir? Não? Então por que elas a humilharam por não ter carro? A lógica dele era tão confusa e tão literal que Júlia teve que rir. Um riso verdadeiro dessa vez, apesar da situação bizarra. Porque elas são malvadas, não porque faz sentido. Minjun olhou para ela, depois para o carro, depois para ela de novo. Havia algo quase infantil na confusão estampada em seu rosto. Júlia percebeu que ele realmente, genuinamente, achava que estava fazendo a coisa certa. Que tinha visto um problema e tentado consertar da única forma que conhecia. Com dinheiro e eficiência. Olha, Sr. Park, eu agradeço mesmo a intenção, mas leva o carro de volta. Eu tô bem, tenho meu ônibus, minhas pernas, minha vida. Não preciso que ninguém me salve. Minjun ficou parado por um longo momento, como se processasse cada palavra. Então fez outra reverência, ainda mais formal que a primeira. Peço desculpas se a ofendi. Não era minha intenção. Júlia sentiu o coração apertar um pouco. Tudo bem. Sem problema. Minjun abriu a porta do carro, mas antes de entrar, olhou para ela mais uma vez. Aquelas mulheres estavam erradas. Você não precisa de carro para ter valor. Era evidente que você tem muito valor. E então ele entrou no carro e foi embora, deixando Júlia parada na calçada, confusa, irritada, tocada e completamente perdida sobre o que tinha acabado de acontecer. Dona Maria apareceu na janela 2 segundos depois. Júlia, quem era aquele moço? Júlia olhou para o espaço vazio onde o carro estava. Eu não faço a menor ideia, mãe. Nos 3 dias seguintes, Júlia tentou esquecer o encontro esquisito. Voltou à rotina de sempre. Acordar cedo, tomar café com a mãe, pegar o ônibus lotado, dar aulas, corrigir trabalhos, voltar para casa cansada, mas satisfeita. Na quinta-feira à tarde, estava na sala dos professores preparando o material para a aula do dia seguinte, quando a diretora apareceu na porta com uma expressão estranha no rosto. Júlia, tem uma pessoa na recepção querendo falar com você. É urgente. O coração dela disparou. Mãe. Alguma coisa tinha acontecido com a mãe. Largou tudo e correu pelo corredor, o pânico subindo pela garganta. Mas quando chegou na recepção, quem estava ali, de pé com a postura impossível de se esquecer, era Minjun. Ele usava outro terno impecável, dessa vez azul marinho, e segurava uma pasta de couro que provavelmente custava mais que o aluguel de Júlia. Quando a viu, fez aquela reverência que ela já reconhecia. Boa tarde. Júlia parou no meio do corredor, dividida entre alívio por não ser uma emergência e irritação por ele ter aparecido no seu trabalho. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. É sobre trabalho. Ele falou baixo, consciente dos olhares curiosos da recepcionista e de 2 pais que esperavam atendimento. Júlia cerrou os dentes. Não aqui. Vamos lá fora. Eles saíram para o estacionamento da escola. O sol da tarde estava forte, e Júlia sentiu o suor começar a formar na nuca. Minjun, ao contrário, parecia completamente imune ao calor, sem uma gota de suor, o paletó perfeitamente ajustado. Como você descobriu onde eu trabalho? Júlia cruzou os braços. Pesquisa. Minjun disse como se fosse óbvio. Júlia Santos, professora do 2º ano, formada pela USP, 6 anos de experiência. Especialização em educação inclusiva. Mora em Vila Mariana com a mãe. Solteira. Sem filhos. Júlia sentiu um arrepio desconfortável. Você investigou minha vida? Fiz minha lição de casa. Minjun abriu a pasta e tirou alguns papéis. A Shintech está desenvolvendo plataforma educacional com inteligência artificial. Precisamos de consultora brasileira que entenda a realidade local. Professora experiente. Alguém que conheça sistema público e privado. Você é perfeita para a posição. Ele estendeu os papéis para ela.
Júlia olhou para os documentos sem pegar. Era um contrato, cheio de números que a fizeram piscar 2 vezes para ter certeza que estava lendo certo. Você tá tentando me comprar? Me dar um emprego para compensar o carro que eu recusei? Não é compensação. Min-jun manteve os papéis estendidos. É oferta de trabalho legítima. Sua experiência é exatamente o que precisamos. O fato de termos nos conhecido antes é... coincidência. Coincidência. Júlia riu sem humor. Que conveniente. Min-jun não recuou. O contrato é real. Pode mostrar para advogado, verificar empresa, tudo está correto. Reunião inicial seria semana que vem. Você daria opinião sobre protótipo da plataforma. Feedback de professora real. Júlia olhou para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Tinha algo ali que não fechava. Um CEO de empresa coreana de tecnologia não precisava vir pessoalmente oferecer consultoria para uma professora de escola particular. Podia mandar um e-mail, ligar, enviar um subordinado. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu mais suave, genuinamente curiosa. Min-jun hesitou pela primeira vez. Júlia viu um músculo se contrair em sua mandíbula, como se ele estivesse travando uma batalha interna sobre o quanto revelar. Porque você me lembrou alguém. A honestidade na voz dele a pegou de surpresa. Alguém que foi humilhado por não ter o suficiente. Por não ser o suficiente. E quando eu poderia ter ajudado, não ajudei. Então agora, quando posso, eu ajudo. Júlia sentiu algo mudar dentro dela. Não era pena. Não era romance. Era reconhecimento. De uma ferida em alguém que ela mal conhecia, mas que de alguma forma entendia. Isso não muda o fato de que é estranho. Ela disse baixinho. Eu sei. Min-jun concordou. Mas a oferta é real. E você seria muito boa nisso. Júlia olhou para os papéis de novo. O salário por apenas uma consultoria mensal era quase metade do que ela ganhava dando aula todos os dias. Com aquele dinheiro, podia ajudar mais a mãe, fazer uma reserva de emergência, talvez até tirar umas férias de verdade. Eu preciso pensar. Ok. Min-jun guardou os papéis na pasta e tirou um cartão. Meu número. Liga quando decidir. Ele virou para ir embora, mas Júlia o chamou. Min-jun? Ele parou, olhando por cima do ombro. Obrigada, por achar que eu sou boa nisso, mesmo sendo estranho. Ele quase sorriu. Quase. Você é boa nisso. As crianças te amam. Dá pra ver. E então ele foi embora, deixando Júlia segurando o cartão e se perguntando se estava louca por sequer considerar a oferta. Júlia aceitou a oferta 3 dias depois. Ligou para o número no cartão e uma secretária atendeu em inglês. Depois mudou para um português quebrado quando Júlia se apresentou. Marcaram a primeira reunião para a terça-feira seguinte, 10 da manhã, no escritório temporário da Shintech na Faria Lima. Júlia pediu dispensa na escola, mentindo que tinha consulta médica. Passou o fim de semana inteiro nervosa, escolhendo roupa, pesquisando sobre a empresa, anotando ideias sobre educação brasileira que pudessem ser úteis. Na manhã da reunião, acordou 2 horas mais cedo que o normal. Tomou banho demorado, passou um creme que a mãe tinha dado de presente no Natal, mas que ela nunca usava, vestiu a única calça social que tinha, e uma blusa bege que não era nova, mas também não estava velha demais. Dona Teresa fez panquecas especiais no café e ficou na porta acenando quando Júlia saiu, como se a filha estivesse indo para a entrevista de emprego dos sonhos, e não para uma reunião esquisita com um CEO estranho que ela mal conhecia. O prédio da Shintech era tudo que Júlia imaginava. Espelhado, moderno, com lobby de mármore e seguranças sérios na entrada. Ela mostrou o documento na recepção e uma moça jovem de salto alto a acompanhou até o 12º andar. A sala de reuniões tinha vista para a cidade inteira. Júlia nunca tinha visto São Paulo daquele ângulo. Parecia menor e maior ao mesmo tempo. Min-jun já estava lá, em pé perto da janela, falando ao celular em coreano. A voz era mais suave naquele idioma, menos formal. Quando viu Júlia, encerrou a ligação rapidamente e fez a reverência de sempre. Bom dia. Obrigada por vir. Bom dia. Júlia tentou soar profissional. Espero poder ajudar. Ele apontou para uma das cadeiras ao redor da mesa grande. Café? Água? Pode ser água. A mesma moça de salto alto apareceu com uma bandeja, serviu água gelada em copos de vidro fino e saiu em silêncio. Min-jun sentou do outro lado da mesa, mantendo distância respeitosa, e abriu o laptop. Por 30 minutos, ele apresentou a plataforma educacional. Era impressionante. Inteligência artificial que adaptava conteúdo ao ritmo de cada aluno, jogos educativos,
sistema de avaliação automático, relatórios detalhados para professores e pais. Tudo muito bonito, muito tecnológico, muito distante da realidade brasileira. Júlia anotava tudo, fazendo perguntas pontuais, tentando entender a proposta. Minjun respondia com precisão técnica, mostrando gráficos e dados. Mas havia algo mecânico na apresentação, como se ele estivesse recitando um script ensaiado. E então ele perguntou: "O que você acha?" Júlia respirou fundo. "É incrível, tecnologicamente falando. Mas, mas não vai funcionar aqui. Não do jeito que tá." O silêncio que se seguiu foi pesado. Minjun fechou o laptop devagar, a expressão neutra, mas os olhos atentos. "Continue." "Olha." Júlia escolheu as palavras com cuidado. "Isso aqui foi pensado para a escola coreana, né? Onde todo aluno tem computador, internet boa em casa, pais que acompanham lição. No Brasil a realidade é outra. Tem escola pública onde professor improvisa material porque não tem verba. Tem aluno que divide celular com 3 irmãos. Tem família que mal tem tempo para ver o filho porque trabalha 12 horas por dia." Minjun escutava sem interromper. "Então você está dizendo que a plataforma é inútil aqui?" "Não." Júlia se inclinou para a frente. "Tô dizendo que precisa ser adaptada. Simplificada. Tem que funcionar em celular velho com internet ruim. Tem que ter versão offline. Tem que ensinar o professor a usar sem precisar de treinamento complicado. Tem que ser brasileira." Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando. Júlia viu quando algo clicou em sua mente. "Você pode fazer isso? Adaptar? Eu posso dar ideias. Mas você precisa entender que educação aqui não é só tecnologia. É gente. É professor cansado que ainda assim ama o que faz. É aluno que vem para a escola porque é o único lugar onde come direito. É complicado." Minjun assentiu lentamente. "Meu pai não vai gostar disso." A frase escapou antes que ele pudesse segurar. Júlia viu a vulnerabilidade rachar a fachada profissional por um segundo. "Seu pai?" Minjun se levantou, virando de costas para ela, olhando pela janela. "Ele fundou a empresa. Tem visão muito clara do que deve ser. Eficiente. Lucrativo. Perfeito. Quando eu disse que queria expandir para o Brasil, ele riu. Disse que eu não entendo o mercado, que vou falhar." A voz dele era controlada, mas Júlia percebeu a tensão nos ombros. "Ele tá errado." Ela disse simplesmente. Minjun virou, surpreso. "Você não conhece meu pai. Não preciso. Sei que você veio até aqui. Tá tentando fazer dar certo. Tá aberto a ouvir feedback. Isso já é mais que muita gente faz. E se eu falhar?" Júlia se levantou, caminhando até ficar perto dele, mas sem invadir espaço pessoal. "Aí você aprende e tenta de novo. É assim que funciona. Ninguém acerta de primeira." Minjun olhou para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. "Na minha cultura, falhar não é opção. Traz vergonha para a família, para a empresa, para mim." "Que pesado." Júlia falou suave. "Carregar isso tudo sozinho." Ele piscou, como se ninguém nunca tivesse dito isso antes. "Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Rápido." A confissão saiu abruptamente, pegando os dois de surpresa. Minjun parecia chocado consigo mesmo por ter compartilhado algo tão pessoal. Ela era a única pessoa que não cobrava a perfeição de mim. Depois que ela foi, ficou só meu pai e meu irmão mais velho. Os dois obcecados com a empresa. Eu era o filho que devia ter estudado medicina, casado bem, ficado quieto. Mas eu queria provar que podia liderar também. Então vim pra cá. E agora você tem medo de provar ele certo." Júlia completou a frase que ele não conseguia dizer. Minjun assentiu, a garganta visivelmente apertada. Júlia fez algo que nem planejou. Colocou a mão no braço dele. Um toque leve, rápido, mas real. Minjun olhou para a mão dela como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com gentileza em anos. "Você não vai falhar." A voz dela era firme. "Porque você tá disposto a aprender. Tá disposto a adaptar. E tem gente que acredita em você. Tipo eu. Agora. Nesse exato momento. Tô acreditando." Os olhos dele encontraram os dela e Júlia viu tanta coisa ali. Dor antiga. Solidão profunda. Esperança frágil. Um homem que construiu muros tão altos que esqueceu como era deixar alguém entrar. "Você mal me conhece." Minjun sussurrou. "Sei que você apareceu com um carro ridículo achando que ia resolver minha vida." Júlia sorriu. "Sei que você investigou minha história toda antes de me oferecer trabalho. Sei que você faz reverência toda hora e não sua mesmo com esse calor infernal. E sei que você tem medo de decepcionar pessoas que provavelmente não merecem seu esforço todo.
Isso já é conhecer bastante. Minjun soltou um som que poderia ser uma risada ou um suspiro. Você é muito direta. É o jeito brasileiro. A gente fala o que pensa. Ele ficou quieto por um momento. Depois perguntou algo que parecia importante. Você realmente acha que consigo fazer isso funcionar? Acho que você consegue qualquer coisa se parar de tentar ser perfeito e começar a ser humano. Júlia tirou a mão do braço dele, mas manteve o olhar. Vamos trabalhar juntos. Eu ensino você sobre Brasil, você me ensina sobre tecnologia. E a gente faz uma plataforma que funciona de verdade. Não perfeita. Real. Minjun estendeu a mão num gesto formal. Ok. Parceiras. Júlia apertou a mão dele. A pele era suave. O aperto firme, mas cuidadoso. Parceiros. Quando ela saiu da reunião 2 horas depois, com uma lista enorme de tarefas e um calendário de encontros semanais, Júlia não conseguia parar de pensar naquele momento. Quando ele tinha baixado a guarda por segundos, e ela tinha visto o homem real por baixo da armadura de CEO perfeito. E pela primeira vez, ela entendeu que talvez aquilo fosse muito mais complicado do que apenas um trabalho. Na terceira semana de consultoria, Júlia e Minjun estabeleceram uma rotina. Ela ia ao escritório toda terça e quinta depois das aulas. Ficava até às 7 da noite testando protótipos, dando feedback, sugerindo mudanças. Minjun ouvia tudo com atenção quase obsessiva, anotando cada detalhe, fazendo perguntas específicas. A equipe dele, 3 desenvolvedores coreanos que falavam pouco português, sempre a tratava com respeito formal que a deixava um pouco desconfortável. Ela estava acostumada com abraços, apelidos, café compartilhado. Ali tudo era chá verde e reverências. Numa quinta-feira de junho, o céu escureceu cedo demais. Júlia estava na sala de reuniões com Minjun revisando a versão adaptada da plataforma quando o primeiro trovão ecoou. Ela nem ligou, concentrada em explicar por que o sistema de notificações para pais precisava ter opção de WhatsApp. Aqui no Brasil todo mundo usa WhatsApp. E-mail ninguém vê. Minjun digitava rápido no laptop. WhatsApp é do Meta. Teria que fazer integração. Isso é possível. Então faz. Porque senão os pais não vão nem saber que o filho está usando a plataforma. Confia em mim. Ele parou de digitar e olhou para ela. Eu confio. Júlia sentiu o coração dar um pulinho estranho. Era a primeira vez que ele dizia aquilo com tanta simplicidade, sem hesitação. A chuva começou de repente, violenta, batendo nas janelas com força. Júlia se levantou e foi até a vidraça. Lá embaixo, a Avenida Faria Lima já estava começando a alagar. Carros buzinavam, pessoas corriam procurando abrigo. Nossa, tá forte. Minjun se juntou a ela. Você tem guarda-chuva? Júlia riu. Mesmo se tivesse, não ia adiantar nada com essa chuva. Vou esperar dar uma acalmada. Ela voltou para a mesa, pegou o celular e mandou mensagem para a mãe avisando que ia atrasar. Dona Teresa respondeu com 3 emojis de guarda-chuva e um beijo. A chuva não deu uma acalmada. Pelo contrário, piorou. Às 8 da noite, Minjun dispensou a equipe que ainda estava lá. Os desenvolvedores saíram com capas de chuva profissionais, equipados como se fossem para uma expedição. Sobrou só Júlia e Minjun na sala iluminada. O barulho da tempestade criando uma bolha estranha de intimidade. Você deve estar com fome. Minjun fechou o laptop. Tem restaurante japonês no térreo do prédio. Júlia pensou no caminho até lá, mesmo sendo dentro do prédio. Pensou em sentar num restaurante caro com Minjun, naquela proximidade toda. Não sei. Tô meio cansada. Posso pedir delivery aqui. O que você gosta? Pizza. A resposta saiu automática. Júlia vivia de pizza. Era rápido, barato, prático. Minjun fez uma cara confusa. Pizza italiana? Não. Júlia riu. Pizza brasileira. A verdadeira. Com catupiry, milho, aquelas coisas que italiano tem ataque cardíaco só de pensar. Catupiry. Minjun repetiu a palavra com dificuldade, o sotaque deixando ela ainda mais estranha. O que é isso? É tipo um requeijão cremoso. É bom demais. Você nunca comeu? Nunca. Pois hoje é seu dia de sorte. Júlia pegou o celular e abriu o app de delivery. Que sabor você quer? Você escolhe. Minjun voltou a sentar. Eu não sei o que é bom. Confia em mim. Ela piscou, usando as mesmas palavras que ele tinha dito antes. Ele percebeu e quase sorriu. Júlia pediu uma pizza gigante meio calabresa com catupiry, meio portuguesa. Adicionou refrigerante, batata frita e brigadeiro de sobremesa. Quando confirmou o pedido, Minjun perguntou se ela tinha pedido para 10 pessoas.
A gente divide. E se sobrar, você leva para casa. Mas vai ser essa sua primeira verdadeira experiência brasileira. Ele pareceu levar aquilo muito a sério. Ok, estou pronto. Enquanto esperavam, conversaram sobre coisas aleatórias. Júlia contou sobre os alunos, sobre o menino que tinha medo de apresentação e ela tinha ajudado a superar, sobre a menina que escrevia histórias incríveis e sonhava ser escritora. Min-jun escutava atento, fazendo perguntas genuínas. Você realmente ama ensinar? Não era pergunta. Amo. Júlia apoiou o queixo na mão. Cada vez que vejo uma criança entender algo novo, tipo quando o olhinho brilha porque ela sacou que consegue ler sozinha ou resolver o problema de matemática, não tem dinheiro que pague essa sensação. E as mulheres que te humilharam? Elas te valorizam? Júlia deu de ombros. A diretora valoriza, os alunos valorizam. O resto é ruído. Ruído. Min-jun testou a palavra. Gosto disso. É uma boa forma de ver. A pizza chegou às 9. O entregador subiu todo molhado, reclamando da chuva em bom português paulistano. Júlia pegou as caixas, deu gorjeta generosa e voltou para a sala. Min-jun olhava para a pizza como se fosse um experimento científico. Júlia abriu a caixa, o cheiro de queijo derretido e calabresa invadindo a sala. Assim. Ela pegou uma fatia, o queijo esticando. Você dobra na metade, assim não escorre muito. E come. Min-jun imitou o gesto com cuidado extremo. Levou à boca. Mordeu pequeno. Júlia observou a reação dele. Primeiro a surpresa, depois a confusão, depois algo que poderia ser aprovação. É diferente. Ele falou devagar. Muito queijo. Muito intenso. É bom ou ruim? Júlia riu. É interessante. Min-jun mordeu de novo, maior dessa vez. Ela pegou sua própria fatia e comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Lá fora, a chuva continuava. Dentro, a sala estava quente, iluminada, cheirando a comida brasileira. Minha mãe odiaria isso. Min-jun disse de repente. Por quê? Muito gorduroso. Não é saudável. Ela era muito rígida com comida. Júlia parou de mastigar. Você falou dela no passado. Ela faleceu? Sim. Min-jun pegou outra fatia, evitando olhar para Júlia. Há 17 anos. Era. Júlia não sabia o que dizer. Sinto muito. Ela era gentil. Min-jun olhou para a pizza. Fazia comida caseira todo dia, mesmo quando estava doente. Dizia que comida feita com amor cura tudo. A voz dele ficou mais suave. Óbvio que não curou ela. Mas ela acreditava. Júlia sentiu a garganta apertar. Tenho certeza que a comida dela era cheia de amor. Era. Min-jun finalmente olhou para ela. Por isso eu não sei cozinhar. Depois que ela foi, a gente comia fora ou a empregada fazia. Comida virou só combustível. Minha mãe é assim. Júlia sorriu triste. Faz comida como se fosse declaração de amor. Tapioca, brigadeiro, bolo, sopa. Tudo feito pensando em mim. Às vezes é até sufocante, sabe? Mas é amor. Min-jun assentiu. Você tem sorte. Tenho. Júlia concordou. E sei disso. Eles comeram mais, agora num silêncio diferente. Mais íntimo. Júlia abriu o brigadeiro e Min-jun experimentou com a mesma seriedade que experimentara a pizza. A reação foi imediata. Os olhos se arregalaram. Isso é muito doce. Júlia riu alto. Bem-vindo ao Brasil. A gente põe açúcar em tudo. Ele comeu o brigadeiro inteiro mesmo reclamando da doçura. Depois pediu outro. Júlia o provocou e pela primeira vez viu ele rir de verdade. Não foi uma risada alta ou longa, mas foi real. Os olhos se fecharam um pouco. O canto da boca subiu. Um som genuíno escapou. Júlia sentiu como se tivesse visto algo raro e precioso. Você devia rir mais. Ela disse impulsivamente. Fica bem em você. Min-jun parou de rir, mas o sorriso permaneceu. Não tenho muitos motivos. Então a gente precisa achar motivos. Júlia se levantou e foi até a janela. Olha só. A chuva tinha parado. A cidade brilhava molhada sob as luzes dos postes e prédios. O céu estava limpo, algumas estrelas visíveis apesar da poluição luminosa. É bonito. Min-jun se juntou a ela. Em Seul chove muito também. Mas diferente. Mais frio. Aqui parece que a cidade respira depois da chuva. É exatamente isso. Júlia olhou para ele. A chuva lava tudo, e depois tudo fica novo. Eles ficaram ali parados, lado a lado, olhando São Paulo reluzir. Júlia percebeu que estava confortável. Não precisava preencher o silêncio com conversa.
Minjun não precisava manter distância profissional. Estavam só sendo. Eu deveria te levar para casa. Minjun disse eventualmente. Tá tarde. Tudo bem. Pego o Uber. Não. Minjun foi firme. Tá muito tarde. Motorista vai te levar. Júlia ia recusar, mas viu a preocupação genuína nos olhos dele. Tá bom. Obrigada. No carro a caminho de Vila Mariana, Júlia olhou pela janela as ruas ainda molhadas. Pensou em como as coisas mudavam rápido. Um mês atrás, Minjun era um estranho esquisito tentando dar um carro para ela. Agora era alguém que ela entendia um pouco mais. Alguém carregando dor antiga, tentando provar valor, assustado de falhar. Alguém que ria de brigadeiro doce demais e ficava bonito quando sorria. Quando chegou em casa, Dona Teresa ainda estava acordada. Demorou hoje. Trabalho. Júlia beijou a testa da mãe. Desculpa. Como foi? Bom. Júlia pensou em Minjun rindo, em pizza compartilhada, em confissões sobre mães perdidas. Foi muito bom. No sábado seguinte, Júlia recebeu uma mensagem inesperada. Era Minjun. Preciso de ajuda com algo importante. Pode me encontrar hoje? Júlia estava na feira com a mãe, ajudando a escolher tomates. Olhou para a mensagem, confusa. Sábado era dia sagrado com Dona Teresa. Feira de manhã, almoço longo, novela à tarde. Mas algo no tom da mensagem a preocupou. O que aconteceu? Tá tudo bem? Estou bem. Mas preciso comprar presente para a sobrinha no Brasil. Aniversário dela. Não sei o que crianças brasileiras gostam. Você pode ajudar? Júlia quase riu alto no meio da feira. Ele estava pedindo ajuda para comprar presente de criança. Esse homem sério e formal que comandava empresa de tecnologia não sabia escolher um brinquedo. Era quase fofo. Quantos anos ela tem? 6. Posso te encontrar as duas no shopping Ibirapuera? Minjun mandou o endereço. Júlia olhou para a mãe, que fingia não estar prestando atenção, mas obviamente estava. Mãe, preciso sair à tarde. É trabalho. Dona Teresa pesou uma manga na mão. No sábado? Júlia suspirou. É complicado. A mãe sorriu de um jeito que significava que ela sabia exatamente o que estava acontecendo, mesmo sem saber de nada. Tá bom, filha. Vai. Só não esquece de almoçar antes. Júlia chegou ao shopping 15 minutos adiantada. Usava uma calça jeans, blusa florida simples e tênis velho, mais confortável. Tinha prendido o cabelo num rabo de cavalo rápido. Estava nervosa sem saber por quê. Era só ajudar a comprar um presente. Minjun apareceu exatamente às 2, pontual como sempre, mas estava diferente. Sem terno. Usava calça jeans escura, camisa branca de botão e um relógio que provavelmente custava mais que o carro de muita gente. O cabelo estava levemente desarrumado, como se ele tivesse passado a mão ali várias vezes. Oi. Júlia acenou. Obrigado por vir. Minjun fez a reverência leve que já era familiar. Desculpa ocupar seu sábado. Tudo bem. Júlia sorriu. Vamos achar o presente perfeito. Passaram 1 hora na loja de brinquedos. Minjun olhava tudo com a seriedade de quem estava escolhendo equipamento médico. Isso é educativo? Ele pegava cada item, lia a embalagem. Júlia tentava não rir. Ela tem 6 anos. Não precisa ser super educativo. Precisa ser divertido. Mas e se for só diversão vazia? Minjun franziu a testa. Júlia finalmente riu. Você é muito intenso, sabia? É presente de aniversário, não investimento no futuro dela. No final escolheram um kit de pintura, um livro ilustrado sobre oceanos e uma boneca que Júlia garantiu ser a mais querida entre meninas daquela idade. Minjun insistiu em pagar tudo mesmo Júlia dizendo que era exagero. Quando saíram da loja, ela percebeu que ele estava mais relaxado. Quer tomar um café? Júlia sugeriu. Tem uma padaria aqui perto, fora do shopping, que faz o melhor pão de queijo da região. Pão de queijo? Outra comida brasileira que você precisa conhecer. Urgente. Caminharam algumas quadras até a padaria pequena, com mesinhas de fórmica e ventilador de teto barulhento. Nada a ver com os lugares que Minjun frequentava. Júlia viu ele olhar em volta, absorvendo cada detalhe. O balcão de vidro cheio de salgados, o cheiro de café forte, o pessoal conversando alto, a televisão passando jogo de futebol. Dona Cida! Júlia chamou a senhora gordinha atrás do balcão. 2 cafés e pão de queijo, por favor. A mulher sorriu largo. Oi, minha filha. Quanto tempo? Quem é o moço bonito? Júlia sentiu o rosto esquentar. É um amigo. Coreano, é? Dona Cida gritou para a cozinha. Olha, Park, coreano tipo da novela. Minjun olhou para Júlia, perdido. Júlia riu. É o jeito dela. Todo mundo aqui é assim.
meio direto. Sentaram numa mesinha de canto. O pão de queijo veio quentinho, fumegante, o cheiro fazendo o estômago de Júlia roncar mesmo tendo almoçado há 2 horas. Min-jun pegou um com cuidado, queimou a língua, fez uma cara engraçada. Júlia gargalhou. Espera esfriar um pouquinho. Ele soprou o pão de queijo com seriedade. Depois mordeu. A expressão mudou completamente. Júlia sabia exatamente o momento em que o sabor explodia na boca dele. É bom, Min-jun falou surpreso. Muito bom, falei. Júlia pegou seu próprio pão de queijo. Brasil tem umas coisas que não dá pra explicar. Só sentir. Eles comeram em silêncio confortável. Dona Cida passou pela mesa 3 vezes, sempre com desculpa para olhar Min-jun mais de perto e perguntar se ele estava gostando, se queria mais alguma coisa, se Júlia estava tratando ele bem. Júlia morria de vergonha, mas Min-jun parecia genuinamente encantado com a atenção. Quando saíram, ele perguntou se ela morava perto. Umas 5 quadras. Por quê? Posso conhecer? Júlia parou no meio da calçada. Minha casa? Por quê? Curiosidade. Min-jun colocou as mãos no bolso. Você conhece meu trabalho, minha equipe. Eu não sei nada sobre sua vida real. Júlia pensou na casa pequena, nos móveis velhos, na sala apertada. Pensou na diferença gritante entre o mundo dele e o dela. Mas depois pensou em como ele tinha comido pizza com catupiry sem julgamento, como tinha rido com o brigadeiro doce demais, como tinha tratado Dona Cida com respeito, mesmo ela sendo invasiva. Tá bom, Júlia decidiu. Mas aviso logo. É bem diferente do que você tá acostumado. E minha mãe vai te encher de pergunta. Tudo bem. Caminharam pelas ruas de Vila Mariana. O sol da tarde batia forte no asfalto. Crianças jogavam bola na rua. Vizinhos conversavam nas calçadas. Cachorros latiam atrás de portões. Min-jun olhava tudo com atenção quase científica. Júlia ia cumprimentando todo mundo. Oi, seu João. Tudo bom, dona Francisca? Min-jun ficava parado enquanto ela trocava essas palavras rápidas, esperando pacientemente. Todo mundo te conhece, ele observou. É bairro. A gente cresce junto, envelhece junto. Tipo uma família grande e barulhenta. Em Seul eu não conheço meus vizinhos de apartamento. Sério, Júlia ficou chocada. Mas vocês moram na mesma porta. Exatamente, mas não conversamos. Não é costume. Que triste. Talvez, Min-jun pensou. Ou talvez seja só diferente. Quando chegaram no prédio de Júlia, velho, mas bem cuidado, seu Manuel, o porteiro, estava varrendo a entrada. Ô, Júlia! Trouxe namorado? Júlia gemeu internamente. Ai, seu Manuel. É um amigo. Só amigo? Com essa cara de bonitão? Tá perdendo tempo, menina. Min-jun não entendeu o português rápido, mas percebeu o tom de brincadeira. Júlia o puxou para dentro antes que mais constrangimento acontecesse. Subiram 3 andares de escada. Elevador tá quebrado há 2 meses. Júlia explicou ofegante. A gente já acostumou. Tudo bem. Min-jun nem parecia cansado. Quando ela abriu a porta, Dona Teresa estava na cozinha, música alta, mexendo panela no fogão. O cheiro de feijão temperado inundou o apartamento pequeno. Júlia viu Min-jun parar na entrada, inspirando fundo. Mãe! Júlia chamou. Trouxe visita. Dona Teresa apareceu limpando as mãos no avental, o cabelo preso, rosto suado do calor do fogão. Quando viu Min-jun parado na porta com cara de perdido, o rosto dela se iluminou. Ai, meu Deus! É o moço! Entra, entra! Júlia viu a mãe praticamente arrastar Min-jun para dentro. A sala era pequena, com sofá velho mas limpo, televisão antiga, cortina florida que a avó de Júlia tinha feito há 15 anos. Fotos emolduradas cobriam uma parede inteira. Júlia bebê, Júlia criança, Júlia formatura, Júlia com a mãe. Senta, filho, Dona Teresa apontou para o sofá. Quer café? Suco? Água? Já almoçou? Min-jun olhou para Júlia pedindo socorro silencioso. Ela sorriu. Mãe, a gente comeu pão de queijo agora. Pão de queijo não é almoço. Dona Teresa já estava voltando para a cozinha. Fiz feijoada. Vou servir um prato. Não precisa, sério. Júlia tentou. Já fiz. Dona Teresa gritou da cozinha. E não aceito não como resposta. Min-jun se sentou no sofá, olhando em volta com aquela atenção intensa. Júlia viu ele observar cada foto, cada detalhe da casa simples. Desculpa, ela sussurrou. Minha mãe é muito. É caloroso. Min-jun disse baixo. Ela te ama muito. Dá pra ver. Júlia sentiu o peito apertar.
Dona Teresa voltou com 2 pratos fundos de feijoada, arroz, couve, farofa, laranja. Minjun olhou para a quantidade de comida como se fosse alimentar um regimento. É muito. Ele tentou recusar educadamente. Come o que der. Dona Teresa colocou o prato na frente dele. Você tá muito magro. Precisa comer direito. Júlia escondeu o riso atrás da mão. Minjun pegou o garfo, claramente sem saber por onde começar. Júlia mostrou, misturando um pouco de tudo, ensinando a comer com farofa e laranja. Ele seguiu as instruções com cuidado. A primeira garfada foi cautelosa. Júlia observou a reação. Minjun mastigou devagar, processando os sabores. E então algo mudou em seu rosto. Ele ficou muito quieto. Continuou comendo, mas os movimentos ficaram mais lentos. Júlia percebeu quando os olhos dele ficaram brilhantes demais. Tá tudo bem? Ela tocou o braço dele suavemente. Minjun assentiu, mas não falou. Comeu mais um pouco. Dona Teresa tinha voltado para a cozinha, deixando eles sozinhos. Ele finalmente colocou o garfo no prato e olhou para Júlia. Minha mãe fazia sopa. Quando eu era pequeno e ficava doente. Ela passava horas cozinhando. O cheiro enchia a casa. A voz dele estava rouca. Eu tinha esquecido como era isso. Ter alguém cozinhando pensando em você, querendo te alimentar, cuidando. Júlia sentiu os próprios olhos arderem. Pegou a mão dele sobre a mesa, apertou de leve. Dona Teresa apareceu na porta da cozinha, viu os dois de mãos dadas e discretamente voltou para dentro. Minjun não largou a mão de Júlia. Obrigado por me trazer aqui. Por me deixar ver isso. Obrigado por compartilhar com a gente. Eles ficaram assim por mais tempo do que era apropriado. Mãos juntas, comida esfriando, casa pequena cheia de amor em volta. Minjun olhou em volta de novo. Viu as fotos, viu a cortina florida, viu a vida simples e calorosa que Júlia tinha. E Júlia viu nos olhos dele algo que a fez perceber que as coisas estavam mudando rápido demais. Que aquilo não era mais só trabalho ou amizade. Era algo maior, mais assustador, mais real. Dona Teresa voltou com sobremesa. Pudim de leite. Receita da minha mãe, avó da Júlia. Come tudo que isso é feito com amor. Minjun comeu cada colher como se fosse sagrado. E quando foi embora, 3 horas depois, cheio de comida e promessas de voltar, Júlia ficou na janela vendo ele ir embora no carro que o motorista tinha trazido. Ele tá apaixonado por você, Dona Teresa disse atrás dela. Júlia não negou. Porque sabia que era verdade. E porque ela também estava começando a sentir a mesma coisa. Avalie esta história de 0 a 10 nos comentários. Na segunda-feira seguinte, tudo mudou. Júlia chegou ao escritório da Shintech para a reunião de rotina e encontrou um movimento em comum. Pessoas que ela nunca tinha visto andavam de um lado para outro com ar de urgência. A recepcionista estava tensa, falando baixo ao telefone. Quando Júlia perguntou por Minjun, a moça desviou o olhar. Ele está em reunião. Importante. Pode esperar? Júlia sentou numa das poltronas modernas do lobby, folheando revistas sem ler. Meia hora passou. 1 hora. Ela mandou mensagem. Sem resposta. Estava prestes a ir embora quando um dos desenvolvedores coreanos apareceu. Senhorita Santos? Por favor, venha. Ele a levou não para a sala de reuniões habitual, mas para um andar que Júlia nunca tinha visitado. Tudo ali era mais luxuoso, mais imponente. Portas de madeira escura, carpete grosso, silêncio absoluto. Pararam em frente a uma porta dupla. O desenvolvedor bateu 2 vezes. Esperou, abriu. A sala era enorme. Mesa de reuniões que cabia 20 pessoas facilmente. E ao redor dela, Minjun e 3 homens mais velhos em ternos escuros que gritavam dinheiro e poder. A conversa era em coreano, rápida, tensa. Minjun estava de pé, as mãos apoiadas na mesa, a postura defensiva. Quando viu Júlia, o rosto dele se fechou ainda mais. Júlia. Ele voltou para o português, mas a voz estava diferente. Fria. Distante. Desculpe, não sabia que você tinha chegado. Tudo bem. Júlia sentiu algo errado no ar. Posso esperar lá fora? Não precisa. Minjun gesticulou para que ela se sentasse. Esses são os investidores principais da Shintech Brasil. Chegaram de Seul hoje de manhã. O homem mais velho, de cabelos completamente brancos e óculos de armação dourada, olhou para Júlia com expressão neutra. Disse algo em coreano para Minjun. Ele hesitou antes de traduzir. Ele quer saber quem você é, Júlia Santos. Consultora educacional do projeto. Júlia estendeu a mão educadamente. O homem apertou brevemente, sem calor.
Disse algo mais em coreano. Min-jun traduziu de novo, e Júlia percebeu relutância em sua voz. Ele diz que não sabia que tínhamos consultora externa. Pergunta sobre suas qualificações. Júlia sentiu o primeiro pingo de irritação. Sou professora há 6 anos, formada pela USP, especialização em educação inclusiva. Trabalhei com o Min-jun adaptando a plataforma para a realidade brasileira. Min-jun traduziu. O homem fez mais perguntas. Sobre salário dela, sobre contrato, sobre o quanto ela entendia de tecnologia, sobre formação acadêmica. Cada pergunta era como uma agulha pequena. Júlia respondeu tudo com profissionalismo, mas sentia a sala ficando menor, o ar mais pesado. Finalmente, o homem disse algo longo em coreano, olhando direto para Min-jun. Os outros 2 homens concordaram, acenando com a cabeça. Min-jun ficou muito quieto. Quando respondeu, foi curto, firme. Os homens não gostaram da resposta. A discussão esquentou. Vozes subiram. Júlia não entendia as palavras, mas entendia o tom. Era cobrança, era desaprovação, era pressão. Min-jun se mantinha firme, mas ela via a tensão em seus ombros, na forma como segurava a beirada da mesa. De repente, o homem mais velho bateu a mão na mesa e disse algo que fez a sala inteira ficar em silêncio. Min-jun ficou pálido. Júlia se levantou instintivamente. O que ele disse? Nada. Min-jun não olhou para ela. Júlia, pode me dar licença? Preciso terminar reunião. Min-jun. O que está acontecendo? Por favor. A voz dele era dura. Vai. Júlia saiu da sala com o coração batendo forte. Esperou no corredor por 20 minutos até que a porta se abriu e os 3 homens saíram, conversando entre si em coreano, nem olhando para ela. Min-jun veio atrás, o rosto uma máscara neutra. Ele passou direto por Júlia. Ela o seguiu até o escritório dele. Min-jun, o que aconteceu lá? Ele foi até a janela, de costas para ela. Júlia percebeu que suas mãos tremiam levemente. Fala comigo. Ela se aproximou. Eles não aprovam você. Min-jun disse sem virar. Acham que eu estou desperdiçando dinheiro com consultora não qualificada, que deveria ter contratado alguém com PhD, experiência internacional, currículo impressionante, não uma professora de escola particular. As palavras doeram mais do que Júlia esperava. Mas eu trouxe resultados. A plataforma tá melhor, mais adaptada. Foi isso que eu disse. Min-jun finalmente virou. Mas eles não ligam para isso. Ligam para aparências. Para o que outros investidores vão pensar quando souberem que principal consultora é... Ele parou, percebendo tarde demais. É o quê? Júlia sentiu raiva subir. Pode falar. É pobre? É sem doutorado? É brasileira demais? Não é isso. Mas é. Júlia cruzou os braços. Eles olharam para mim e viram alguém que não é do nível deles. E você não defendeu. Eu defendi. Min-jun deu um passo na direção dela. Disse que seu trabalho é excelente, que você entende Brasil melhor que qualquer PhD que nunca pisou aqui, que a plataforma só funciona por sua causa. E o que eles disseram? Que eu estou emocionalmente comprometido. As palavras ficaram suspensas no ar. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco. Você tá. Ela disse baixo. Não. Mas a negação saiu fraca demais. Júlia. Não. Júlia balançou a cabeça. Você trouxe comida da minha mãe, ficou na minha casa, segurou minha mão. Você tá comprometido. E eles viram isso. Min-jun passou a mão pelo cabelo, desesperado. Isso não muda o fato de que você é boa no que faz, mas muda tudo mais. Júlia sentiu lágrimas ameaçando. Eles querem que você me demita? Querem que eu termine o contrato profissionalmente. Contrate outra pessoa, mais adequada. E você vai fazer isso? Silêncio. Min-jun olhou para ela com tanta dor nos olhos que Júlia teve que desviar o olhar. Minha empresa inteira depende disso. Min-jun falou devagar. Se eu falhar aqui, é o fim. Meu pai estava certo. Investidores vão sair. Tudo que construí desmorona. Então eu sou descartável. Não é sobre você. Não. Júlia sentiu a primeira lágrima cair. Porque parece muito que é. Parece que você tem que escolher entre mim e sua empresa perfeita. E a gente os dois sabe o que você vai escolher. Júlia. Ela já estava indo para a porta. Ele a segurou pelo braço, suave, mas firme. Júlia, por favor. Entende. Eu entendo. Júlia se soltou. Entendo perfeitamente. Você é exatamente quem eu pensei que era quando te conheci. Rico, frio, preocupado só com aparências. Eu que fui idiota de achar que tinha algo mais. Isso não é justo. Não? Júlia limpou o rosto.
Você comeu na minha casa. Conheceu minha mãe. Me fez acreditar que você era diferente. Mas na primeira pressão, você volta pro seu mundo e eu volto pro meu. Como sempre foi. Eu não quero isso. Mas você vai aceitar. Júlia abriu a porta. Porque é isso que você faz. Aceita o que mandam. Prova que é bom o suficiente, mesmo que isso signifique machucar pessoas no caminho. Júlia, espera. Não. Júlia parou na porta. Você sabe o que é pior? Não é me demitirem. Não é os investidores me acharem inferior. É saber que você acha que eles têm razão. Eu não acho. Então me prove. Escolhe. Júlia virou. Ou você termina o contrato e fica com sua empresa perfeita. Ou você luta. De verdade. Não só com palavras. Com ação. Min-jun ficou parado, dividido, claramente torturado pela escolha. E Júlia viu o momento exato em que ele decidiu. Não porque ele falou, mas porque não falou nada. Ela saiu batendo a porta. No elevador, sozinha, Júlia deixou as lágrimas caírem de verdade. Tinha sido idiota. Claro que ele escolheria a empresa. Claro que ela nunca seria prioridade. Eram de mundos completamente diferentes e ela tinha se iludido achando que isso não importava. Quando chegou em casa, Dona Teresa tomava café na cozinha. Viu o rosto da filha e não precisou perguntar. Só abriu os braços. Júlia desmoronou ali, chorando como não chorava desde criança. Eu avisei que ele era rico demais para você. Dona Teresa acariciava os cabelos dela. Essas coisas nunca dão certo. Eu queria que desse. Júlia soluçou. Eu queria tanto. Eu sei, filha. Eu sei. Júlia passou o resto da semana num modo automático. Ia para a escola, dava aula, voltava para casa. Não checava mensagens. Min-jun tentou ligar 3 vezes. Mandou mensagens. Júlia ignorou tudo. Na sexta-feira, chegou um e-mail oficial. Rescisão de contrato. Pagamento de todas horas trabalhadas mais bônus generoso. Agradecimento formal pelos serviços prestados. Assinado por alguém do RH, não por Min-jun. Júlia leu o e-mail 2 vezes, sentindo entorpecimento onde deveria sentir dor. Então era isso. Acabou. Deletou o e-mail. Bloqueou o número de Min-jun. Tentou seguir em frente. Mas à noite, sozinha no quarto, olhava para o teto e lembrava dele rindo com brigadeiro doce demais. Lembrava da mão dele segurando a dela. Lembrava dos olhos dele brilhando quando comeu a feijoada da mãe. E doía. Doía de uma forma que Júlia não sabia que era possível doer. Min-jun passou os 3 dias seguintes trabalhando sem parar. Reuniões com investidores, ajustes na plataforma, contratos, números, projeções. Manteve-se ocupado porque parar significava pensar. E pensar significava sentir. Na quarta-feira à noite, estava sozinho no escritório quando um dos investidores, o homem de cabelos brancos, apareceu sem avisar. Sentou na frente de Min-jun, sem ser convidado. Você parece cansado. O homem falou em coreano. Min-jun respondeu no mesmo idioma. Estou trabalhando muito. Por causa da decisão certa que tomou. Demitir a professora foi sensato. Min-jun sentiu algo retorcer dentro dele. A plataforma está progredindo bem, graças ao trabalho que ela fez. O homem inclinou a cabeça. Trabalho é trabalho. Você pagou, ela entregou. Acabou. Agora você contrata alguém apropriado. Alguém que não complica as coisas. Ela não complicava. Min-jun segurou a caneta forte demais. Ela ajudava. Ajudava a empresa ou ajudava você? A pergunta foi direto ao ponto. Min-jun olhou para o homem que tinha conhecido a vida inteira. Amigo próximo do pai, investidor da primeira hora, presente em cada momento importante da Shintech. Ela me fazia lembrar de ser humano. Min-jun disse baixo. De que negócio não é só números. Seu pai diria que isso é fraqueza. Meu pai está errado. As palavras saíram antes que Min-jun pudesse pará-las. O homem se recostou na cadeira, surpreso. Meu pai construiu empresa incrível. Min-jun continuou, agora incapaz de parar. Mas ele nunca foi feliz. Nunca teve vida fora do trabalho. Quando minha mãe morreu, ele nem chorou no funeral. Voltou ao escritório no dia seguinte. Disse que trabalho era o que importava, que sentimentos eram distração. E você quer ser diferente? Eu preciso ser diferente. Min-jun largou a caneta. Senão vou morrer tão solitário quanto ele. Com empresa bem-sucedida e coração vazio. O homem ficou quieto por um momento. Então a professora significa algo para você. Significa tudo. A admissão doeu fisicamente. Júlia é a única pessoa que me olha e não vê CEO. Não vê dinheiro ou status.
ela vê Min-jun, o homem que gosta de pão de queijo e ri de brigadeiro. O homem que sente falta da mãe e tem medo de falhar. Ela vê quem eu realmente sou. E você a mandou embora mesmo assim, porque fui covarde. Min-jun levantou, indo até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, porque tive medo que meu pai estivesse certo, que eu não mereço ser feliz, que amor é luxo que homem de negócios não pode ter. Seu pai te ensinou isso? Sim. Min-jun encostou a testa no vidro frio. E eu passei a vida toda tentando provar que ele estava errado sobre mim. Mas no processo, provei que ele estava certo. Fiquei exatamente como ele. Frio. Controlado. Sozinho. O homem se levantou, ajeitando o paletó. Posso te dar conselho? Min-jun virou. Investidores vêm e vão. Dinheiro vem e vai. Mas pessoa que te ama por quem você é? Isso é raro. Seu pai perdeu sua mãe e nunca se recuperou. Não cometa o mesmo erro. Mas a empresa. A empresa vai sobreviver ou não vai. O homem foi para a porta. Mas se você construir império e não tiver ninguém para compartilhar, qual é o ponto? Quando ficou sozinho, Min-jun sentou na cadeira e, pela primeira vez em anos, deixou as emoções virem. Pensou na mãe fazendo sopa, cantando na cozinha, beijando sua testa antes de dormir. Pensou no funeral, no pai que não chorou, no irmão que já tinha aprendido a suprimir sentimentos. Pensou em crescer numa casa sem risadas, sem abraços, sem calor. Pensou em Júlia, no jeito que ela tocava seu braço quando ele ficava tenso. Na risada dela quando ele tentava pronunciar palavras em português. Na forma como olhava para ele e via algo que valia a pena. Na feijoada da Dona Teresa, no pão de queijo da Dona Cida, na pizza compartilhada durante a chuva. Em momentos simples que significavam tudo. Pegou o celular. As mensagens que tinha mandado para Júlia ainda estavam ali, todas sem resposta. A última que ele enviara dizia apenas: me desculpa. Min-jun começou a digitar. Parou. Deletou. Mensagem não ia resolver. E-mail não ia resolver. Precisava de algo maior. Algo que mostrasse que ele tinha mudado, que estava disposto a lutar, a arriscar, a escolher ela. Ligou para a assistente. Preciso que você organize algo. Amanhã. Não importa o custo. Passou a noite acordado planejando. Ligou para a Coreia às 4 da manhã, hora de Seul. O pai atendeu no terceiro toque. Isso é melhor ser emergência. A voz era dura mesmo atravessando o oceano. É. Min-jun respirou fundo. Preciso falar com você sobre a empresa. E sobre minha vida. O pai suspirou. Se for sobre aquela professora que os investidores mencionaram. Sim, é sobre ela. E sobre como você estava errado. Silêncio chocado do outro lado. Min-jun nunca tinha confrontado o pai diretamente. Você me ensinou que trabalho é tudo. Min-jun continuou. Que sentimentos são fraqueza. Que eu preciso ser duro, frio, perfeito. E eu tentei. Passei a vida toda tentando ser o que você queria. Mas não funcionou, porque eu não sou você. E não quero ser. A voz do pai veio baixa, perigosa. O que está dizendo? Que vou construir a Shintech Brasil do meu jeito, com valores que importam para mim. E se isso significar perder investidores, perder dinheiro, perder sua aprovação, então que seja. Porque já perdi algo mais importante. Perdi a mulher que amo porque fui covarde demais para lutar por ela. Não vou cometer esse erro de novo. Você vai destruir tudo que construímos. Ou vou construir algo melhor. Min-jun olhou para a cidade acordando lá fora. Algo com coração. Mãe entenderia. Não mencione sua mãe. Eu sempre menciono. Min-jun sentiu lágrimas quentes. Porque ela me ensinou que amor importa. Que gentileza importa. Que ser humano importa. Você esqueceu disso quando ela morreu. Mas eu não vou esquecer. A ligação ficou em silêncio por tempo demais. Quando o pai falou de novo, a voz estava estranha. Diferente. Sua mãe teria gostado dela, da professora. As palavras pegaram Min-jun de surpresa. O quê? Sua mãe sempre disse que você precisava de alguém que te deixasse ser você mesmo. Não CEO, só você. Parece que encontrou. Min-jun não conseguia falar. Não vou facilitar. O pai voltou ao tom duro. Vai ter que provar que consegue fazer negócio funcionar e manter relacionamento. Mas não vou mais cobrar que seja perfeito. Só que seja feliz. A ligação encerrou. Min-jun ficou segurando o telefone, processando. O pai tinha dado bênção. Do jeito difícil, torto. Mas tinha dado. Agora só precisava reconquistar Júlia. E sabia exatamente como fazer. Júlia estava corrigindo provas na mesa da sala dos professores quando a diretora apareceu na porta. Tem alguém querendo falar com você. De novo. Júlia não levantou o olhar.
Se for o Minjun, diz que não tô. Não é ele. É a mãe dele. Júlia derrubou a caneta vermelha. Como assim a mãe dele? A mãe dele tá morta. A diretora pareceu tão confusa quanto ela. Ela tá na recepção. Coreana. Mais velha. Muito elegante. Disse que precisa falar com você urgente. Júlia foi até a recepção com o coração batendo estranho. Quem estava lá era uma mulher de uns 60 anos, cabelos presos em coque elegante, roupas caras, mas discretas. Ela se levantou quando viu Júlia. Senhorita Santos? Sou Park Mi-san, cunhada de Minjun. A mãe dele. Júlia piscou. Mas ele disse que a mãe morreu. Minha irmã morreu, sim. Sou esposa do irmão mais velho. Mas no nosso costume, sou considerada mãe dele também. Por favor, podemos conversar? Foram para uma sala vazia da escola. A mulher sentou com postura perfeita, mãos cruzadas no colo. Júlia sabe por que vim? Não faço ideia. Minjun me pediu que viesse. Disse que você não atende ligação dele. Então ele mandou você como... o quê? Emissária? Mensageira? A mulher sorriu. Mais ou menos. Ele quer que eu te conte uma história. Júlia cruzou os braços. Não tô interessada em histórias. Mas você vai querer ouvir essa. A mulher se inclinou para a frente. Quando minha irmã morreu, Minjun tinha 15 anos. Ele era menino alegre, cheio de vida. Gostava de arte, música. Pintava. Você sabia? Júlia balançou a cabeça. Depois que ela morreu, meu sogro proibiu. Disse que arte era perda de tempo, que ele precisava focar em negócios, ser forte, ser homem. Minjun guardou tintas, pincéis, nunca mais pintou. Tornou-se o que o pai queria. Perfeito, controlado, vazio. A mulher pausou. Até que veio ao Brasil. E voltou diferente. Como assim diferente? Júlia tentou soar indiferente, mas falhou. Ligou para mim chorando. Primeira vez em 17 anos que ouvi ele chorar. Disse que tinha conhecido mulher que o fazia querer pintar de novo. Que o fazia querer ser humano. Mas que tinha estragado tudo. Júlia sentiu a garganta apertar. Ele escolheu a empresa. Porque teve medo. A mulher concordou. Família dele não sabe demonstrar amor. Só sabe demonstrar pressão. Mas ele está aprendendo. Está tentando mudar. Um pouco tarde. Talvez. Ou talvez seja exatamente na hora certa. A mulher se levantou. Ele vai fazer algo hoje. Algo grande. Público. Ele está apavorado. Mas vai fazer porque te ama. A palavra ficou suspensa no ar. Júlia sentiu o coração disparar. Ele nunca disse. Não com palavras. A mulher sorriu. Mas vai dizer. De um jeito que todo mundo vai ouvir. Incluindo você. E então ela saiu, deixando Júlia completamente perdida e com esperança que tentava suprimir, mas não conseguia. Às 5 da tarde, Júlia recebeu mensagem de número desconhecido. Era um link. Quando clicou, abriu uma transmissão ao vivo. A imagem mostrava o auditório da Shintech, cheio de gente. Investidores, funcionários, imprensa. E no palco, Minjun. Ele usava terno, como sempre. Mas havia algo diferente em sua postura. Menos rígida. Mais humana. Começou a falar em coreano, depois mudou para português, o sotaque ainda forte, mas as palavras claras. Meu nome é Park Min-jun. Sou CEO da Shintech Brasil. E hoje quero falar sobre fracasso. O auditório ficou em silêncio. Júlia prendeu a respiração. Minha vida inteira aprendi que fracasso não é opção, que preciso ser perfeito, que sucesso é tudo. Construí carreira baseado nisso, empresa baseada nisso, vida baseada nisso. Minjun pausou. Mas falhei na coisa mais importante. Falhei em ser humano. Alguém na plateia sussurrou. As câmeras focavam em Minjun, capturando cada palavra. Conheci uma mulher aqui no Brasil. Professora. Simples. Gentil. Real. Ela me ensinou que pizza pode ser comida de alma. Que pão de queijo quentinho cura tristeza. Que feijoada com laranja não faz sentido, mas funciona. Júlia cobriu a boca com a mão, lágrimas já caindo. Ela me ensinou que família não é só sangue. É quem te alimenta pensando em você. Quem abre porta da casa e te deixa entrar. Quem segura sua mão quando você tá com medo. Minjun olhou direto para a câmera. E quando investidores me pressionaram a escolher entre ela e a empresa, eu escolhi errado. Escolhi segurança. Escolhi aprovação. Escolhi medo. Mandei ela embora para provar que sou bom CEO. Mas no processo provei que sou péssimo ser humano. A voz dele falhou um pouco. Júlia Santos. Sei que está assistindo. Sei que tá com raiva de mim. Com todo direito. Mas preciso que saiba.
Rescindi contrato com 2 dos 3 investidores principais. Aqueles que disseram que você não era boa o suficiente. Porque empresa que não valoriza pessoas certas não merece existir. Gaspes pelo auditório. Câmeras focaram nos rostos chocados. Vou reconstruir Shintech Brasil do jeito certo. Com valores certos. E se falhar, pelo menos falho sendo quem realmente sou. Não quem meu pai quer que eu seja. Min-jun respirou fundo. Mas não quero fazer isso sozinho. Quero fazer com mulher que me ensinou que é ok não ser perfeito. Que vida é bagunçada e linda e assustadora. Que amor importa mais que lucro. Júlia Santos, você aceita voltar? Não como consultora, como cofundadora, como parceira, como mulher que amo e fui idiota demais para dizer antes. O auditório explodiu. Flashes, gritos, movimento. Mas Min-jun manteve os olhos na câmera, esperando. Júlia olhava para a tela do celular, chorando tanto que mal conseguia ver. Dona Teresa apareceu atrás dela. O que você tá esperando? Vai, mas ele tá transmitindo ao vivo. Todo mundo tá vendo. Dona Teresa empurrou a filha. Então todo mundo vai ver você indo atrás dele. Vai! Júlia correu. Comentem o que mais tocou seu coração. Júlia pegou o primeiro táxi que viu, gritou o endereço, pediu pro motorista correr. O trânsito de São Paulo conspirava contra ela. Cada semáforo vermelho era tortura. Ela checava o celular obsessivamente. A transmissão ao vivo continuava. Min-jun tinha saído do palco, mas câmeras mostravam tumulto no auditório. Investidores furiosos, funcionários chocados, jornalistas aos gritos fazendo perguntas. 20 minutos que pareceram horas. Quando o táxi parou em frente ao prédio espelhado da Shintech, já tinha aglomeração na entrada. Seguranças tentavam controlar o fluxo de pessoas. Júlia desceu do carro correndo, passou direto pelos seguranças que tentaram barrar. Trabalho aqui. Ela mentiu. Preciso entrar. Um dos seguranças reconheceu. Você é a professora. Aqui ele falou. Deixa ela passar. Júlia correu pelo lobby de mármore, entrou no elevador, apertou o 12º andar várias vezes como se isso fosse fazer subir mais rápido. Quando as portas se abriram, o corredor estava cheio de gente. Funcionários conversando, jornalistas tentando entrar no auditório, câmeras por todo lado. Júlia abriu caminho, procurando Min-jun. Não estava ali. Tentou a sala de reuniões onde se encontravam sempre. Vazia. O escritório dele. Trancado. Onde ele estava? Júlia, certo? Uma voz feminina. Júlia virou. Era a cunhada de Min-jun, a mulher que tinha ido na escola. Ele tá no terraço. 20º andar. Estava esperando. Júlia correu para o elevador de novo. Subiu mais 8 andares. As portas se abriram direto no terraço, área externa com vista para a cidade inteira. E ali, encostado no parapeito, olhando São Paulo se estender até o horizonte, estava Min-jun. Ele tinha tirado o paletó. As mangas da camisa branca estavam dobradas. O vento bagunçava o cabelo dele. Quando ouviu os passos, virou. Os olhos encontraram. Júlia parou a metros de distância, tentando recuperar o fôlego. Não sabia se era da corrida ou da emoção. Você veio? A voz dele estava rouca. Eu vi. Júlia deu um passo. Vi tudo. Eu precisava. Min-jun não se mexeu. Precisava que você soubesse. Que o mundo soubesse. Você abriu mão dos investidores. Júlia deu outro passo. Vai perder dinheiro. Muito dinheiro. Vou sobreviver. E sua família? Meu pai está... processando. Min-jun quase sorriu. Meu irmão acha que enlouqueci. Mas minha cunhada me abraçou pela primeira vez em anos. Disse que minha mãe estaria orgulhosa. Estaria. Júlia estava mais perto agora. Ela sempre quis que você fosse feliz. Ela teria te amado. Min-jun disse suavemente. Teria te adorado. Minha mãe, que cozinhava com amor, que acreditava em gentileza, que me ensinou a ser humano antes de me ensinarem a ser máquina. Ela teria visto em você tudo o que ela era. As lágrimas de Júlia caíam livremente agora. Eu tive tanto medo, Min-jun confessou. Medo de não ser bom o suficiente, de decepcionar todo mundo, de provar que meu pai estava certo, que eu não servia para liderar, para amar, para ser feliz. E aí você apareceu, com seu ônibus lotado e seu guarda-chuva quebrado e sua feijoada que me fez lembrar do que era ser amado. E eu me apaixonei, tão rápido, tão completamente, que me apavorou. Júlia estava a 1 metro dele agora. Podia ver cada detalhe. Os olhos vermelhos, a vulnerabilidade nua no rosto.
as mãos tremendo levemente. Você me machucou, ela disse. Eu sei. Me mandou embora. Eu sei. Me fez sentir que não era boa o suficiente. Júlia. A voz dele quebrou. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. A única pessoa que me viu. De verdade. Não o CEO, não o filho do fundador, não o homem rico. Só eu. O homem que gosta de pão de queijo, que chora vendo feijoada porque lembra da mãe, que tem medo de não ser amado. E eu te amo. Min-jun deu um passo, fechando distância entre eles. Eu te amo de um jeito que não sabia que era possível. De um jeito que me assusta. Porque pela primeira vez tenho algo a perder que importa mais que empresa. Mais que a aprovação do meu pai. Mais que qualquer coisa. Júlia tocou o rosto dele com a mão trêmula. Você não pode me machucar de novo. Não vou. Promete. Prometo. Min-jun segurou a mão dela contra seu rosto. Vou errar outras coisas. Vou ser muito formal às vezes. Vou não entender piadas brasileiras. Vou pronunciar catupiry errado pelo resto da vida. Mas não vou te mandar embora nunca mais. Não vou escolher empresa em vez de você. Não vou deixar ninguém dizer que você não é boa o suficiente, porque você é tudo. Júlia puxou ele para beijo. Foi desesperado, molhado de lágrimas. Intenso. Min-jun a segurou como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. Mãos no rosto dela, no cabelo dela, nas costas dela. Júlia se agarrou a ele, sentindo finalmente que estava certa, que aquilo era real. Quando se separaram para respirar, Min-jun encostou a testa na dela. Vem trabalhar comigo. De verdade. Como cofundadora. Como parceira igual. Como... A voz dele hesitou. Como minha namorada! Júlia riu através das lágrimas. Namorada. Que palavra estranha em você. Tô usando certo? Tá. Júlia beijou ele de novo, mais suave. Tá usando perfeitamente. Eles ficaram assim, abraçados no terraço. São Paulo barulhenta e caótica 20 andares abaixo. Minha mãe vai surtar, Júlia sussurrou. Vai querer fazer jantar todo dia. Min-jun riu baixo contra o cabelo dela. Eu aceito. Vai tentar te ensinar português. Já tô tentando aprender. Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. Aprendi umas palavras. Tipo, te amo. Min-jun disse com sotaque carregado, mas sentimento claro. Eu te amo, Júlia. E eu te amo, Min-jun. Do terraço, através das janelas, viram flashes de câmeras. Jornalistas tinham encontrado eles. Amanhã ia estar em todo lugar. CEO coreano renuncia a investidores por amor. Bilionário escolhe professora. Romance improvável. Júlia deveria estar preocupada, mas não estava. Vão escrever sobre a gente, ela avisou. Deixa. Min-jun puxou ela mais perto. Que escrevam, que falem, que julguem, não importa. Júlia sorriu. Olha você, todo rebelde. Aprendi com brasileira muito teimosa. Teimosa? Júlia bateu no peito dele de brincadeira. Determinada. Min-jun corrigiu, sorrindo. Linda. Inteligente. Perfeita. Ninguém é perfeito. Você é. Pra mim. Eles se beijaram de novo enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo frenético. Carros, pessoas, barulho, vida. E ali em cima, dois mundos completamente diferentes se encontravam. Coreano e brasileira. Rico e simples. Formal e espontânea. Mas nada disso importava, porque amor não entendia de fronteiras, de classes sociais, de diferenças culturais. Amor simplesmente era. E eles eram. Júlia acordou no sábado seguinte com cheiro de café e panquecas. Dona Teresa estava na cozinha cantarolando, o rádio tocando música sertaneja. Bom dia, mãe. Júlia apareceu de pijama, cabelo bagunçado. Bom dia, filha. Dona Teresa serviu o prato cheio. Vai precisar comer bem. Seu namorado chega daqui a pouco. Júlia quase cuspiu o café. O quê? Ele ligou. Perguntou se podia vir almoçar. Eu disse que sim. Mãe, por que você não me avisou antes? Teresa deu de ombros. Aí você ia ficar nervosa. Agora come. Júlia correu pro quarto, trocou de roupa 3 vezes, tentou arrumar o cabelo que insistia em não cooperar. Estava colocando brincos quando a campainha tocou. Respirou fundo. Abriu a porta. Min-jun estava ali com um buquê de flores e sacola que cheirava a comida. Oi. Ele fez a reverência automática. Depois pareceu se lembrar que não precisava ser tão formal. Oi. Júlia não conseguiu segurar o sorriso. Trouxe flores. E comida coreana.
Pensei que sua mãe talvez quisesse experimentar. Dona Teresa apareceu atrás de Júlia. Entra, filho. Tá com cara de quem não comeu direito. Durante o almoço, Min Jun tentou ensinar Dona Teresa e Júlia a fazer kimbap, um tipo de sushi coreano. Dona Teresa pegou o jeito rápido, fazendo comentários sobre como era parecido, mas diferente da comida brasileira. Min Jun ouvia atento, anotando tudo mentalmente. Depois de comerem, ficaram na sala pequena conversando. Dona Teresa contava histórias de quando Júlia era criança, mostrando fotos constrangedoras. Min Jun ria genuinamente, pedindo para ver mais. Júlia morria de vergonha, mas amava ver ele assim. Leve, feliz, humano. À noite, quando Min Jun foi embora depois de promessas de voltar na semana seguinte, Dona Teresa abraçou a filha. Esse é bom, Júlia. Diferente. Mas bom. Ele me ama, mãe. Júlia sorriu. Ele me ama de verdade. Eu sei. Dona Teresa beijou a testa dela. E você merece. Sempre mereceu. Na segunda-feira, Júlia voltou à Shintech. Mas não como consultora. Como cofundadora. Tinha mesa própria, equipe própria, voz igual. Min Jun insistiu que ela tivesse escritório ao lado do dele. Na primeira reunião oficial, apresentou ela como parceira de negócios. Algumas pessoas estranharam, outras aceitaram, e as que não aceitaram eventualmente saíram ou aprenderam. Júlia trouxe mudanças. Implementou programa de estágio para professores de escolas públicas. Criou bolsas de estudo para alunos carentes testarem a plataforma. Insistiu que a interface fosse acessível para pessoas com deficiência. Min Jun apoiou tudo. E a empresa cresceu. Não do jeito que os investidores antigos queriam, mas do jeito certo. Com coração, com propósito, com alma brasileira e eficiência coreana. Algumas noites, quando ficavam sozinhos no escritório depois que todos iam embora, Júlia sentava no colo de Min Jun enquanto ele revisava planilhas. Você tá muito sério. Ela beijava o pescoço dele. Números são sérios. Você precisa relaxar. Júlia tirava o notebook da frente dele. Amanhã você termina isso. Você é má influência. Min Jun sorria. Sou ótima influência. Júlia o puxava para o sofá. Te ensino a viver. Ele ria, puxando ela para beijo. Você me ensinou a viver. Antes de você, eu só existia. Meses se passaram. A plataforma da Shintech Brasil foi lançada e foi sucesso. Escolas públicas e privadas adotaram. Professores elogiaram a facilidade de uso. Alunos amaram os jogos educativos. A imprensa que antes criticava o romance de Min Jun e Júlia, agora os chamava de casal power. Mas eles não ligavam para o que falavam. Viviam a vida deles. Jantares na casa da Dona Teresa toda sexta. Cafés na padaria da Dona Cida todo domingo. Caminhadas pelas ruas de Vila Mariana. Noites no apartamento de Min Jun vendo doramas coreanos com Júlia tentando entender sem legenda. Pequenos momentos que significavam tudo. Min Jun aprendeu a fazer feijoada. Júlia aprendeu umas palavras em coreano. Ele ainda fazia reverências automáticas às vezes. Ela ainda falava rápido demais quando ficava nervosa. Mas encaixavam. De um jeito torto e perfeito. Eles encaixavam. Um ano depois, numa noite de dezembro, quando São Paulo estava enfeitada para Natal, Min Jun pediu Júlia em casamento. Não foi em restaurante chique ou lugar turístico. Foi na padaria da Dona Cida. Ele alugou o lugar inteiro para a noite, encheu de velas e flores. Convidou Dona Teresa, a cunhada dele que tinha vindo da Coreia, alguns amigos próximos. Quando Júlia entrou, achando que era só jantar comum, viu tudo aquilo e começou a chorar antes mesmo dele se ajoelhar. Min Jun tinha escrito os votos em português, ainda com sotaque, mas cada palavra clara e verdadeira. Júlia Santos, você me ensinou que família não é só sangue. É quem te alimenta, quem te acolhe, quem te ama nos dias difíceis. Você é minha família, minha casa, meu lar. Onde você estiver, eu quero estar. Me casa com você? Júlia nem o deixou terminar direito. Pulou nos braços dele gritando sim antes que ele pudesse tirar o anel da caixa. Dona Cida chorava atrás do balcão. Dona Teresa tirava foto com o celular. A cunhada de Min Jun sorria, dizendo em coreano que a irmã dele estaria feliz. O anel era simples. Ele tinha insistido em comprar algo ostensivo, mas Júlia tinha pedido delicado. Algo que ela pudesse usar dando aula sem chamar atenção. Ele entendeu. Como sempre entendia agora. Casaram 6 meses depois numa cerimônia pequena. Metade dos convidados eram coreanos que vieram de Seul. Metade eram brasileiros de Vila Mariana. O choque cultural foi lindo e caótico.
Avó de 90 anos de Minjun tentando comer feijoada. Vizinhos de Júlia tentando fazer reverência. Dois mundos se misturando, tropeçando, rindo, se encontrando. Minjun chorou durante os votos. Júlia também. Dona Teresa chorou tanto que a cunhada dele teve que emprestar lenço. Quando o padre disse pode beijar a noiva, Minjun puxou Júlia e a beijou de um jeito que fez todo mundo aplaudir. Não tinha mais nada de formal naquele beijo. Era paixão pura. Amor puro. Felicidade pura. A festa foi na casa da Dona Teresa, que tinha insistido em fazer a comida mesmo com Minjun oferecendo buffet profissional. Feijoada, farofa, vinagrete, churrasco, salpicão e kimbap que a cunhada dele ensinou a fazer. Música brasileira e coreana se alternando. Gente dançando, comendo, rindo até doer a barriga. Em algum momento da noite, Júlia encontrou Minjun sozinho na varanda pequena, olhando o bairro iluminado. Se juntou a ele, encostando a cabeça no ombro dele. No que você tá pensando? No quanto minha vida mudou. Minjun abraçou ela pela cintura. 1 ano e meio atrás, eu era homem solitário, obcecado com trabalho, tentando provar valor. Agora sou casado com mulher incrível, tenho família brasileira que me alimenta demais, trabalho que amo, vida que amo. Tudo porque vi você sendo humilhada e decidi fazer algo estúpido. Júlia riu. Aparecer com o carro foi muito estúpido. Muito, ele concordou. Mas me trouxe até você. Então valeu. Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo a festa continuar dentro. Você ainda sente falta da Coreia? Júlia perguntou. Às vezes. Minjun admitiu. Sinto falta da minha mãe. De como as coisas podiam ter sido se ela estivesse viva. Mas encontrei outra família aqui. Com você. Com sua mãe que me trata como filho. Com esse bairro maluco que me adotou. Júlia virou para olhar nos olhos dele. Você é feliz? Mais feliz do que imaginei que pudesse ser. Minjun beijou a testa dela. Você me salvou, Júlia. Me salvou de virar meu pai. De viver vida vazia e fria. Me ensinou que tá tudo bem ser imperfeito. Que amor é mais importante que sucesso. Que família verdadeira é aquela que você escolhe. Você também me salvou. Júlia confessou. Me mostrou que eu merecia mais. Que não precisava aceitar migalhas. Que meu valor não vem de quanto dinheiro eu tenho ou que carro eu dirijo. Vem de quem eu sou. Eles se beijaram suavemente enquanto dentro alguém colocou música romântica e pessoas começaram a procurar por eles. Vamos voltar para a festa? Júlia sugeriu. Daqui a pouco. Minjun a segurou mais apertado. Só quero ficar aqui com você mais 1 minuto. Como quiser, marido. Júlia sorriu contra o peito dele. Gosto quando você me chama assim. Marido. Vai ter que se acostumar. Júlia beijou o pescoço dele. Vou te chamar assim pelos próximos 50 anos, pelo menos. 50 anos. Minjun repetiu maravilhado. Parece bom. Parece perfeito. 2 anos depois, tiveram a primeira filha. Min-ha. Nome coreano que significava bela. Ela nasceu com olhos puxados do pai e bochechas redondas da mãe. Dona Teresa se mudou para a casa deles para ajudar. A cunhada de Minjun veio ficar 3 meses. A casa virou bagunça linda de fraldas, choro de bebê, noite sem dormir, amor transbordando por todos os cantos. Minjun era pai dedicado. Acordava de madrugada para trocar fralda. Cantava músicas de ninar em coreano. Fazia caras engraçadas para fazer a filha rir. Júlia via ele com Min-ha no colo e seu coração explodia de amor. A Shintech Brasil cresceu mais. Abriram escritórios em Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A plataforma educacional ganhou prêmios internacionais. Júlia dava palestras sobre tecnologia e educação. Minjun era entrevistado sobre como equilibrar negócios e valores humanos. Mas sempre voltavam para casa em Vila Mariana. Para a rua onde todo mundo os conhecia. Para vizinhos que paravam na calçada para ver Min-ha crescer. Para Dona Cida que fazia pão de queijo especial todo domingo. Para Dona Teresa que cozinhava feijoada toda sexta. Para a vida simples que tinham construído juntos. Numa noite dessas, com Min-ha dormindo no berço, Júlia e Minjun sentados no sofá velho que ela tinha se recusado a jogar fora, ele perguntou. Você se arrepende de alguma coisa? De ter acreditado em você quando você apareceu com aquele carro ridículo? Júlia brincou. Sério? Júlia pensou. Se arrependo de ter demorado tanto para te perdoar. Devia ter ido mais rápido naquele dia. Mas tudo aconteceu no tempo certo. Minjun puxou ela para o colo. E você? Júlia passou os dedos pelo cabelo dele. Se arrepende? De nada. Absolutamente nada. Nem dos investidores que você perdeu? Ganhei você.
Min-jun beijou ela suavemente. Melhor negócio da minha vida. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, casa silenciosa em volta, filha dormindo no quarto ao lado. Dois mundos que não tinham nada a ver um com o outro. Coreano milionário e professora brasileira. Rico e simples. Formal e espontânea. Mas que se encontraram naquela tarde chuvosa quando ele viu ela ser humilhada e decidiu fazer algo. E desse encontro improvável nasceu amor verdadeiro. Nasceu família. Nasceu vida que valia a pena viver. Porque no final, não importa de onde você vem, quanto dinheiro você tem, qual língua você fala. Importa quem você escolhe amar, quem você escolhe ser, que batalhas você escolhe lutar. Min-jun tinha escolhido lutar por Julia. Julia tinha escolhido perdoar. E juntos, escolheram construir algo bonito. Algo real. Algo que provava que amor não conhece fronteiras, não entende de diferenças, não se curva a pressões sociais. Amor simplesmente é. E eles eram. Avalie esta história de 0 a 10 e comente o que mais tocou seu coração.